Se caso minha voz ficar cortando, alguma coisa do tipo, vocês me avisam que aí eu paro e dou um jeito de consertar, tá bom? Qualquer dúvida também pode eu levantar a mão ou mandar mensagem no chat, que eu vou ficar olhando por aqui. Então vamos lá, vamos ver hoje o sistema muscular. Os músculos, eles são estruturas individualizadas que vão cruzar uma ou mais articulações. Então, vai ser uma estrutura do nosso corpo que vai estar ali perto das articulações, cruzando essas articulações e vai permitir o movimento através de sua contração. Então, através da contração muscular, se produz os movimentos que realizamos. As principais funções desses músculos, desse sistema muscular, são essas, que é a produção de movimentos corporais, no caso seria a principal delas. Também estabiliza posições corporais, nós vamos ver que há uma classificação de músculo que é os músculos fixadores ou estabilizadores. Então, essa também é uma função, estabilização de posições corporais. Quando nós estamos parados, ou parado em pé em uma posição neutra, ou para com uma mão segurando no alto. Então, os músculos estão aí estabilizando a musculatura e até em alguns movimentos há também os estabilizadores de outras estruturas. Regulação do volume dos órgãos também é uma função dos músculos. Há tecido muscular em alguns órgãos, como na bexiga, por exemplo, no coração. Movimento de substâncias dentro do corpo também é uma função dos músculos. E produção de calor também é função do sistema muscular. Então, nós temos de classificação 3 tipos de músculo. O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado esquelético vai ser o que está associado ao sistema esquelético. Os nossos músculos que a gente geralmente pensa primeiro, digamos assim, né? Que é, digamos, o bíceps no braço, o tríceps também no braço, o quadríceps na nossa coxa, enfim. São o músculo estriado esquelético, são os que estão associados ao sistema esquelético. Isso é mais fácil de lembrar pelo próprio nome. Ele tem uma contração forte, voluntária, ou seja, ela é consciente. Nós movimentamos a contração no nosso músculo estriado esquelético, ela é voluntária. Nós pensamos, nós queremos movimentar, digamos, nossa mão, nosso braço, e aí vai e produz a contração e movimenta. É uma contração voluntária e forte. Já o músculo estriado cardíaco, ele vai ser exclusivo do coração. No próprio nome já diz, estriado cardíaco. Então, ele vai ser encontrado no coração, tendo uma contração involuntária, rápida e vigorosa ou forte. Então, imagine se a gente fosse contrair o coração apenas quando a gente lembrasse de contrair. A gente morria, porque não ia conseguir lembrar o tempo todo de estar contraindo o coração, assim como a gente lembra de levantar uma mão para pegar alguma coisa ou segurar um copo, por exemplo. Então, o músculo estriado cardíaco, ele é involuntário, tem uma contração involuntária. Não é quando a gente pensa que vai contrair. Ele contrai sozinho, uma contração rápida, tem movimentos rápidos e de forma forte, vigorosa. E o músculo liso, ele está mais presente no sistema digestório, respiratório e em estruturas ocas, como a bexiga urinária e também o intestino. Tem contração involuntária, fraca e lenta. Então, também a musculatura lisa, ela também tem uma contração involuntária. Então, a única musculatura que é voluntária, que nós fazemos conscientemente, é o músculo estriado esquelético. E a musculatura que vai ser fraca e lenta é a musculatura lisa, que está presente mais nos órgãos do sistema digestório, respiratório e em estruturas ocas, como exemplo a bexiga urinária. Aqui eu coloquei essa imagem, mas isso é mais da fisiologia,
Da fisiologia, não. É, de certa forma, a fisiologia. E tem outra cadeira também que a gente vê, só que me fugiu o nome agora na cabeça. Histologia, isso, que é os tecidos, o estudo dos tecidos. Já anotou aqui o nome. Pronto. Então, aqui a imagem, nós temos o estriado esquelético. Aqui tem o exemplo do bíceps e tríceps, os músculos do braço. O estriado cardíaco, que é no coração, e o liso, ou também não estriado. Pode ser que possa ter em algum livro ou algum artigo, assim dizendo não estriado, que é o liso, certo? A organização do tecido muscular estriado esquelético. No tecido muscular estriado esquelético, nós podemos ver algumas composições. Por exemplo, tem 3 membranas que vão revestir esses músculos. O epimísio vai ser uma membrana que vai envolver todo o músculo. Aqui tem a imagem, o epimísio envolve todo o músculo. Todas essas membranas são de tecido conjuntivo. O perimísio vai ser a membrana que vai envolver um feixe de fibras. Ou seja, o músculo é composto por vários feixes de fibras. E nesses feixes tem muitas fibras. Então, o epimísio vai envolver, todo o músculo. O perimísio vai envolver um feixe de fibras, uma bolotinha dessa aqui. E o endomísio vai envolver uma fibra só muscular. Aqui na imagem temos uma fibra muscular, que é a célula muscular, que vai estar junto várias fibras musculares, vai estar em volta, que é o feixe muscular sendo envolvido pelo endomísio e eu troquei. A fibra muscular vai ser envolvida pelo endomísio, várias fibras musculares juntas, que produzem, no caso, o feixe muscular. Esse feixe muscular vai estar sendo envolvido pelo perimísio e todos os feixes musculares formam o músculo que é envolvido pelo epimísio. Então, recapitulando, o epimísio, que é por fora, envolve todo o músculo. O perimísio vai envolver um feixe de fibras e o endomísio vai envolver uma fibra muscular, uma célula muscular. Tem aqui na imagem epimísio, perimísio e endomísio. Muscular. O ventre muscular vai ser a porção contrátil do músculo, ou seja, a parte do meio, digamos assim. Aqui na imagem podemos ver. Essa parte do meio, a porção, digamos, maior, que é a região que vai contrair no músculo, é o ventre muscular. O tendão vai ser um elemento de tecido conjuntivo que vai servir para a fixação do ventre nos ossos. Então, é uma parte que está unida ao músculo e que vai servir para fixar o músculo nas estruturas ósseas. As bainhas tendinhas, elas vão formar pontes ou túneis nas superfícies ósseas que vai servir para deslizar os tendões. Então, os tendões lá que vão unir o músculo e fixar o músculo nos ossos, eles vão ser facilitados o deslizamento desses tendões através dessas bainhas tendinhas. A função dessa bainha tendinha vai ser conter esse tendão, permitindo um deslizamento fácil. Aí tem aqui, eu não encontrei uma imagem muito clara dessa bainha. Procurei, mas não encontrei. Mas é essa partezinha azul aqui, nessa mão.
Aqui, toda essa partezinha azul vai ser as bainhas tendinhas. E olha aqui, essa parte branca são os tendões. Acho que vocês estão vendo minha setinha. Se não estiverem, vocês me avisam aí, tá? Aqui, essa parte branca na mão são os tendões dos músculos flexores do punho. Então, eles vão entrar aqui por dentro dessas bainhas. Então, essas bainhas tendinhas vão formar pontes ou túneis e vão conter o tendão vai estar por dentro delas e vai permitir um deslizamento mais fácil. Há também a aponeurose, que é uma membrana que vai envolver diversos grupos musculares. Por exemplo, aqui no abdômen tem o músculo reto abdominal e tem a aponeurose, essa parte branca aqui, cinza. Aponeurose. Então, o ventre muscular vai ser a porção contrátil do músculo, é a parte, digamos, do meio, essa parte maior que vai compor o músculo. O tendão, ele vai servir para fixar os músculos nos ossos, eles estão nas extremidades do músculo. As bainhas tendinhas vão formar as pontes ou túneis para facilitar o deslizamento dos tendões. E a aponeurose vai ser uma membrana que vai estar envolvendo vários grupos musculares, como aqui no abdômen. Alguma dúvida até aqui, gente? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Temos que ver no músculo a origem e a inserção, onde esse músculo vai se originar e onde vai se inserir. Então, para vermos isso, nós temos que diferenciar a origem da inserção. A origem vai ser, geralmente, ela está presente na extremidade mais proximal do músculo. Lembra lá na revisão de anatomia que a gente viu que a parte proximal vai ser o que está mais perto da linha mediana do tronco, o que está mais perto do tronco, perdão. Então, a parte, digamos, aqui no braço, que está o osso do braço húmero, a parte proximal vai ser aqui no ombro e a parte distal é no cotovelo. Então, a origem do músculo bíceps, por exemplo, vai ser aqui no ombro. Só que no caso do músculo bíceps, nós temos duas origens. É bi, tem duas cabeças. Então, a origem geralmente está localizada na região mais proximal do músculo e vai ser presa a peça óssea que não se desloca. Vai ser presa a uma peça fixa, vai permanecer fixo durante a contração. Então, durante a contração, por exemplo, para fazer flexão de cotovelo, dobrar o cotovelo, a origem do músculo bíceps vai estar presa aqui em cima no ombro. Ela não se movimenta. Já a inserção, ela geralmente está na extremidade distal, ou seja, por exemplo, o músculo bíceps vai estar ali na região do cotovelo, e vai estar presa a peça óssea que se movimenta, que se desloca. A inserção vai se movimentar durante a contração. Aqui tem um exemplo do músculo, aqui é o bíceps, e a inserção dele é lá no osso do rádio. E quando a gente vai fazer flexão de cotovelo, o rádio se movimenta, mas o húmero fica parado, fica fixo. Então, a origem do músculo bíceps, por exemplo, ele vai estar paradinho lá no ombro e a inserção, que é lá no rádio, ela vai se movimentar, por isso que é a inserção. Então, a origem vai estar preso ao local que fica parado, que não se movimenta durante a contração, e a inserção vai estar presente no local que vai se movimentar. Aqui vai puxar o antebraço, vai puxar a região do rádio aqui, do osso do rádio. Então, é a parte que se movimenta. A origem fica onde está fixo e a inserção onde se movimenta, onde vai ser móvel.
Temos algumas classificações, aqui é mais por nível de conhecimento mesmo. Acho que isso aqui não é muito cobrado. Temos, por exemplo, quanto à forma das fibras dos músculos. Nós podemos ter fibras paralelas e fibras oblíquas. As fibras paralelas são músculos que são mais longos e mais largos. Aí tem aqui a imagem. Elas são compridinhas. Os músculos longos têm as fibras paralelas e são compridinhas, assim, igual aqui no músculo longo. E no músculo largo também. Aqui no glúteo, por exemplo, como está aqui na imagem. Então, fibras paralelas nós encontramos nos músculos longos e largos. E as fibras oblíquas podem ser de forma unipenado ou bipenado. Parecem tipo uma pena, é porque nessa imagem não dá para ver direito. Mas parece uma peninha. Aí aqui uma só, como se fosse apenas uma peninha. E aqui duas, como se fosse duas penas. É só por nível de conhecimento isso. Quanto à forma do músculo. O tipo de origem tem também essa diferenciação, que nós podemos ver através dos músculos bíceps, tríceps e quadríceps. O bíceps, nós podemos perceber, tem duas cabeças ou origens. Então, o músculo bíceps braquial no braço, nós temos duas cabeças aqui na imagem. Duas cabeças, duas origens e uma inserção lá embaixo. O tríceps, três cabeças ou origens. Então, aqui, ó, o tríceps braquial, nós temos três cabeças do tríceps e uma inserção. E o quadríceps, nós temos quatro cabeças, quatro origens. O quadríceps aqui na coxa, nós temos quatro cabeças do músculo. Então, pela origem do músculo, nós podemos classificar em bíceps, tríceps e quadríceps. Pelo nome a gente percebe bi são duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças. E quanto à inserção, nós temos o bicaudado, que tem duas inserções, e o policaudado, que tem três ou mais inserções. Esse também não é muito visto. É mais a questão da origem, né? Que são mais conhecidos, que é bíceps, tríceps, são músculos mais conhecidos. Aqui, por exemplo, cadê? Aqui é um músculo na perna, na famosa batata da perna, que algumas pessoas falam, que tem o tríceps sural. E esse pelo tipo de ventre, nós podemos ver o digástrico, que é um músculo específico, que está na região do pescoço. Ele tem dois ventres. Lembra que o ventre é a região contrátil do músculo. Então, o digástrico tem dois ventres, duas regiões contráteis. E poligástrico tem vários ventres. Por exemplo, o músculo reto abdominal. Temos vários ventres musculares, várias regiões contráteis, desculpa. Esse aqui não é muito cobrado, só mais em cadeiras mais específicas. Quanto à função, esse já é mais importante. Quanto à função dos músculos, nós temos os agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores ou estabilizadores. Os agonistas vão ser os músculos principais que vão ativar o movimento. Então, os agonistas são os principais do movimento, o que de fato realiza o movimento principal.
Por exemplo, eu coloquei aqui o bíceps braquial na flexão de cotovelo. O bíceps braquial, ele faz a flexão de cotovelo. Então, ele é o principal nesse movimento. O antagonista vai ser o que vai se opor à ação do agonista. Então, se o agonista faz flexão de cotovelo, o antagonista vai fazer o movimento de extensão de cotovelo. Ele se opõe ao movimento que o agonista está fazendo. O sinergista vai contrair ao mesmo tempo do agonista, mas ele não é o principal. A gente tem que diferenciar isso do sinergista e o agonista. O agonista vai ser o principal do movimento e o sinergista ele vai apenas auxiliar, ele vai ajudar o movimento que o agonista está fazendo. Por exemplo, aqui, o agonista, como o bíceps braquial, vai estar fazendo a flexão do cotovelo. O braquial, ele vai ser como sinergista, ele vai estar ajudando na flexão de cotovelo. E o tríceps braquial, ele é antagonista, ele vai se opor a essa flexão de cotovelo. Então, o agonista é o principal do movimento, o antagonista é o que se opõe ao que o agonista está fazendo, e o sinergista vai ajudar, auxiliar o agonista. E o fixador ou estabilizador, ele vai estabilizar a articulação do agonista. Digamos, vai estabilizar a origem do agonista. Lembra que do bíceps braquial a sua origem vai ser lá no ombro. Então, os músculos do ombro vão estabilizar o ombro para que o bíceps consiga flexionar o cotovelo. Aqui, por exemplo, os músculos do manguito rotador. Eles são músculos do ombro que estão aqui na região da escápula. Então, só recapitulando, os agonistas são os principais músculos que vão fornecer, ativar o movimento. E, por exemplo, eu coloquei o bíceps braquial para fazer a flexão de cotovelo. O antagonista, ele vai se opor à ação que o agonista está fazendo. Por exemplo, o tríceps braquial, ele vai fazer, na flexão de cotovelo, ele faz o papel de antagonista, porque o tríceps ele faz a extensão do cotovelo. O sinergista, ele vai ajudar o agonista no movimento. Por exemplo, o braquial vai auxiliar o bíceps na flexão de cotovelo, mas ele não é o principal. Lembra que o principal é o agonista. E os fixadores ou estabilizadores vão estar estabilizando a origem do músculo agonista. Então, se o músculo agonista, a sua origem vai ser no ombro, os músculos fixadores do ombro vão estar fixando a articulação para que assim o agonista consiga realizar o seu movimento. Deu para entender? Eu vi que no slide de Sérgio, ele colocou sobre alavancas, então eu trouxe aqui para vocês. Alavancas musculares é assim, para o músculo realizar o movimento, ele precisa utilizar as alavancas, que são os ossos. Então, o sistema de alavancas são os nossos ossos, eles servem como alavancas para o movimento. E eles vão auxiliar, eles são necessários para que o músculo consiga realizar esse movimento. E nós temos 3 letras nessas para, digamos, classificar essas alavancas. O fulcro vai ser o ponto fixo, representado pelo F. O E, que é o esforço, é o que vai causar o movimento. E o C, que é a carga, a resistência que vai se opor ao movimento. Então, que às vezes nos desenhos é representado por uma setinha, alguma coisa do tipo, ou como aqui na legendinha tá só o E, que é o esforço. O F, o fulcro, em alguns desenhos mostra como um triângulo, ou então o F mesmo.
e o C, que é a carga. Então, nós temos 3 classes de alavancas. A primeira classe é a interfixa. Preste atenção nesses nomes. Interfixa. Inter, entre, fixa. Então, o ponto fixo vai estar entre. Então, o fulcro, que é o ponto fixo, vai estar entre o esforço e a carga. Pensa aí, primeira classe, a interfixa. Interfixa, o ponto fixo está entre o esforço e a carga, e o ponto fixo é o fulcro. A segunda classe, que é a interresistente, então vê o nome inter, entre, resistente. A resistência está entre alguma coisa. Então, a resistência, que é a carga, vai estar entre o fulcro e o esforço. E a terceira classe é a interpotente. Inter, entre, potente vai ser o esforço. Então, o esforço vai estar entre o fulcro e a carga. Aí tem a questão das vantagens e desvantagens mecânicas. Para a gente ver o que é mais vantajoso ou não, a gente vai analisar a carga. Quanto mais perto a carga estiver do fulcro, do ponto fixo, em relação ao esforço, vai ter uma melhor vantagem mecânica. Por exemplo, aqui, na primeira classe, que é a interfixa, então a carga e o esforço, digamos, têm a mesma distância ou não, mas a carga está perto do fulcro. Então, ela tem uma boa vantagem mecânica. Para a gente ver se tem boa vantagem mecânica, a gente vai analisar se a carga, quanto mais perto do fulcro a carga estiver, uma maior vantagem mecânica vai ter. Então, a primeira classe ela é a mais presente no corpo, e ela vai que o fulcro está entre o esforço e a carga, e ela tem uma boa vantagem mecânica, porque a carga está perto do fulcro. Na segunda classe, que é a interresistente, entre o fulcro e o esforço, a carga está mais perto do fulcro do que o esforço. Então, ela tem uma ótima vantagem mecânica. Ela tem uma melhor vantagem, porque o esforço está mais afastado do fulcro e a carga está bem mais perto. Já a terceira classe, que é a interpotente, o esforço está no meio. Se o esforço está no meio, a carga está longe do fulcro. Então, ela tem uma desvantagem mecânica, a terceira classe. Então, aqui, a resistência ou a carga muito próximo do apoio e a força mais afastada. E a desvantagem, a força está próxima do apoio e resistência afastada. Então, quanto mais perto a carga tiver do fulcro, do ponto fixo, do ponto de apoio, melhor a mecânica. Se a carga está afastada e o esforço está perto do fulcro, do fulcro do ponto fixo, vai ter uma desvantagem mecânica. Então, lembra disso. A carga está perto do fulcro, uma boa vantagem mecânica. Está longe, desvantagem mecânica. Alguma dúvida em relação a algum desses assuntos? Podem falar. Tá, também, fiquem à vontade. Ninguém está participando hoje. Tô falando sozinho. Ninguém? Oi, Adriele. Eu fiquei meio perdida nesse finalzinho, porque a gente ainda não teve a aula própria, né?
O professor passou só o capítulo de sistema muscular para a gente estudar. Essa parte aí dessas vantagens e desvantagens mecânicas eu fiquei meio aérea. Ah, sim. Eu vi, mandaram um slide para mim, que é o Sérgio, e eu vi que ele tinha colocado 6. Eu vou dar uma passada novamente falando alavancas. É que assim, as alavancas, né, que são os ossos, e aí vai ter o fulcro, que é o ponto fixo, força que vai causar o movimento, e a carga é a resistência que vai se opor ao movimento. Temos 3 classes. A primeira classe, interfixa, o fulcro está entre o esforço e a carga, está no meio. O ponto fixo está no meio. E a segunda classe, interresistente, a carga está no meio, entre o fulcro e o esforço. Na terceira classe, o esforço no meio, entre o fulcro e a carga. E para a gente ver a vantagem ou desvantagem mecânica, a gente vai ver quem está mais perto do fixo. Se a carga, a resistência, está mais perto do ponto fixo, vai ter uma boa vantagem mecânica. Agora, se o esforço estiver perto do fulcro e a carga longe, vai ter uma desvantagem mecânica. Quanto mais perto a carga estiver do fulcro, do ponto fixo, do ponto de apoio, vai ter uma melhor vantagem mecânica. Quanto mais afastada a carga estiver do fulcro, uma desvantagem mecânica. Porque como você ainda não viu com o professor, é difícil de entender mesmo, que está vendo pela primeira vez comigo. Mas aí quando ele passar, pelo menos você já vai ter uma clareza